Fala, meu povo, tudo certo? Agora sim, finalmente vamos colocar a mão na massa e na aula de hoje nós vamos trabalhar com entrada de dados, saída de dados, variáveis e vamos resolver alguns problemas lá do URI. Então, bora lá? Vem comigo. Beleza, povo? Sem muita cerimônia, nosso objetivo aqui é vermos como trabalhar com saída de dados, que é a apresentação, né, de resultados nas nossas aplicações. A entrada de dados, então como é que eu manipulo a entrada de valores para serem processados nos nossos algoritmos, como é que é e para que servem as variáveis, e vamos ver se resolvemos alguns problemas lá do URI ainda hoje, tá? Então vai ser bastante coisa, com certeza vai embaralhar bastante aí a cabeça de vocês, pelo volume de informação e sendo informações que vocês ainda não tiveram contato, né? E vocês só precisam ficar calmos, que é normal, isso vai ser louco, mas aos pouquinhos essas coisas vão começando a se encaixar na cabeça de vocês e aos poucos vão cada vez fazendo mais sentido e daqui a pouco vocês vão estar fazendo isso de forma muito fluida e normal. Só o que vocês precisam é exercitar. Exercitar, continuar estudando e vai dar tudo certo. Então, bora lá, vamos avançar aqui, vamos direto lá para o nosso VS Code. Eu vou abrir o meu aqui, vocês devem fazer o mesmo com o de vocês. Aqui no VS Code, ele abre sem indicar nenhum diretório, então ele está esperando a gente abrir um diretório e vocês vão clicar aqui em Open Folder, igual a mim. E eu vou criar um diretório aqui, vou dizer ap1. Importante, gente, e muitas vezes dá problema, não criem diretórios aqui com espaço nem nada do tipo, porque aí é dar sorte pro azar. Então eu vou criar assim, ó, ap1 ou algoritmos 1, mas tudo junto, tá? Vou criar esse carinha e vou mandar abrir. Ele vai dar um reload aqui no VS Code, ele vai recarregar, e agora sim eu vou estar dentro do meu diretório algoritmos 1. E é aqui dentro que a gente vai começar a criar algumas coisas, experimentar algumas coisas. Primeira coisa, nós vamos precisar abrir uma instância do terminal para que possamos colocar alguns comandos que a gente precisa utilizar para configurar alguns detalhes. Importante é que não vou entrar em muitos detalhes que eu acho que, por enquanto, ainda não terão relevância para vocês. E, pelo contrário, vai ser só mais coisas para confundir a cabeça de vocês. Então, vou tentar minimizar o máximo possível. O que a gente precisa? Isso aqui é uma pasta que eu criei no meu computador, como qualquer outra, uma pasta algoritmos 1. O que eu vou dizer aqui é que essa pasta, ela passa a ser uma pasta de um programa, vamos dizer assim, que vai ser escrito em JavaScript em Node. E para isso, nós vamos utilizar o seguinte comando, ó, dentro do nosso terminal, eu vou fazer assim, ó, npm init -y. Com este carinha aqui, nós vamos inicializar o nosso projeto Node, tá? E ele vai criar um arquivo chamado package.json, tá? E esse arquivo package.json é onde nós vamos ter algumas configurações do projeto, nome, repositório, licença, se ele tiver alguma licença. Vamos ter definições de algumas dependências que a gente chama do nosso projeto. Mas por hora, o que vocês precisam saber é que para eu iniciar um projeto usando o Node, eu preciso inicializar o meu npm. E aí eu vou fazer npm init -y.
Quando eu faço isso, no meu diretório é criado um arquivo chamado package.json. E aí ele fica com algumas informações que são referentes ao nosso projeto, tá? É isso. Vocês não vão mexer nesse arquivo por enquanto, então só saibam que ele precisa existir para o projeto de vocês por hora, tá? Aí a gente pode criar o nosso primeiro arquivo de execução, tá? E aí nós vamos fazer assim, ó. Vocês podem clicar com o botão direito do mouse de vocês, e aí vocês virão em novo arquivo, tá? Vocês também podem criar por esse atalho aqui que tem no próprio VS Code, aí vão pela preferência de vocês. Aqui eu vou dar um nome para o meu arquivo, e pode ser qualquer coisa. Eu vou chamar ele de principal, ou vamos chamar melhor, programa. Programa, e aí eu vou usar uma extensão que é de um arquivo JavaScript, um arquivo que nós vamos codificar dentro dele e ele vai ser executado depois. Então não é uma extensão TXT, não é uma extensão doc, é uma extensão JS do JavaScript. Então, programa.js, vai ser esse o nome. Certo? Eu posso criar outros arquivos aqui também, ó, e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho um arquivo, posso criar um TXT, vou criar como TXT, acho que vai ser mais fácil. Vou chamar de registros.txt, para que a gente faça o seguinte, ó. Observem que aqui no VS Code eu tenho este botãozinho que possibilita que eu divida essa tela aqui ao meio. Ó, e quando eu clico nele, eu fico com duas telas. Uma que eu posso manipular o meu programa e outra que eu posso inserir coisas nesse meu arquivo que eu chamei de registros. Só para a gente ir anotando algumas coisas e controlando algumas coisas. Show! Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Isso é um TXT, eu estou escrevendo só nele, tá? Eu vou dizer que a primeira coisa que nós vamos fazer é um programa que escreve Olá, mundo JS. Tá? É só isso. Ele só vai, ao executar, ele vai jogar no nosso terminal aqui, do nosso programa. Isso aqui é o mesmo prompt de comando aí no caso do Windows, tá? Quando vocês abrem ele por aqui, ele abre o prompt do Windows, se vocês estiverem usando o Windows. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. Como que eu faço um programa para simplesmente escrever Olá, mundo JS? Outras linguagens, como o próprio Java, ele exige um esqueleto de código relativamente grande para eu codificar qualquer coisa. O JavaScript já é bem mais simples. E aí, para eu jogar no meu terminal uma mensagem, eu vou escrever dentro do meu arquivo programa.js, só assim, ó, console, ponto, e aí já observem, isso vocês vão conhecer cada vez mais, quando eu escrevo alguma coisa que faça sentido para o meu editor aqui, ele vai tentar me ajudar. E quando eu escrevo console, ou console, ele já entende ao que eu estou me referindo. Quem é esse cara, ele já sabe quem é. E aí ele me traz sugestões. O que tu quer? É um console.log? É um console.error? Warn? Info? Aqui eu vou usar essas diferenças para classificar o tipo de mensagem. Porque lá no meu servidor depois eu posso classificar mensagens que são de erro, de aviso, de informação ou simplesmente um log. Para nós, por enquanto, só interessa o console log. E aí eu vou fazer assim, ó, console log, eu vou abrir parêntese, e aí o editor já me diz, cara, adiciona
ó, no meio desse parêntese, o que eu estou esperando? Estou esperando que tu me entregue alguma coisa, algum dado que eu vou imprimir. E para eu entregar esse dado, eu vou entregar ele entre aspas simples. Então eu vou colocar duas aspas simples aqui, e agora aqui dentro eu vou digitar o que eu quero que ele imprima. E aí eu vou imprimir Olá, Mundo JS. Certo? O JavaScript não nos obriga a isso, mas eu tenho o cacuete por outras linguagens de programação e ainda é uma boa prática dentro do JavaScript, que é acabar as nossas linhas com um ponto e vírgula. Se vocês esquecerem, não vai ser um problema, mas entendam que eu coloco sinalizando o final de uma linha. E agora eu vou salvar esse arquivo, ó, quando ele está com essa bolinha aqui, ele está indicando que não está salvo. Então eu vou dar um Ctrl S, que é para salvar. Ele vai salvar o meu arquivo. E eu agora aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu executo esse programa. Tá? Eu vou tentar não entrar em muitos comandos aqui, para evitar confusão também. Eu tenho um outro vídeo que é referente a comandos de terminal que são importantes para um desenvolvedor, e aí acho que é muito válido que vocês assistam. Mas vamos lá, não vou gerar muita coisa aqui. Como é que eu executo este programa? Programa.js. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou rodar isso aqui em Node. Né? Eu falei na aula anterior que nós temos que instalar o Node, e agora a gente vai usar o Node para executar esse nosso programa. E aí a gente vai fazer assim, Node, ó, vou usar a palavra Node, e eu vou passar para ele o programa que eu quero que ele execute. Então é o programa.js. Quando eu faço programa.js e eu dou um Enter, ele imprime Olá, Mundo JS. Simples assim, escrevemos uma única linha de código e fizemos um programa que faz a ação simples de imprimir no nosso terminal Olá, Mundo JS. Isso aqui, o que é? Isso aqui já vou passar mais um conhecimento para vocês. Quando eu quero escrever no meu programa alguma coisa que não é código, eu coloco / antes. Isso aqui é o que a gente chama de comentar. Eu quero botar um comentário no meu código, um lembrete. Eu vou botar /. Porque se eu digitar coisas que não são entendíveis pelo JavaScript, ele vai dar um erro no meu programa. Então eu vou botar // e aí eu vou colocar aqui saída. Só para a gente fixar que isso aqui que a gente está fazendo é uma saída de dados, certo? Não tem entrada, não tem processamento, tem só saída de dados. Olá, Mundo JS. E aí vocês podem criar quantas saídas vocês quiserem. Eu quero escrever outra coisa. E aí já vou ensinar um atalho para vocês. Vocês podem digitar log e ele, nesse carinha aqui que tem esse bloquinho, ele já completa com o console log para vocês. E aí eu posso colocar mais coisas. Certo? E quando eu salvar isso aqui e eu voltar aqui embaixo e executar novamente, e aí vocês podem teclar a setinha para cima, ó, que ele vai trazendo os últimos comandos que vocês executaram, vocês podem executar de novo o programa. Aí ele vem com Olá, Mundo JS, aula 01 de JS. E aí vocês podem brincar, se quiserem desenhar, se quiserem fazer o que bem entenderem. Então, sei lá, não sou uma pessoa muito criativa para isso, mas quero desenhar algo similar a um menu. Eu poderia fazer aqui algo do tipo... Poderia botar aqui, sei lá, a gente não perder muito tempo, tá? Boteco. Deixa eu ajustar aqui.
Dar uma diminuída para cá, para não ficar um troço tão medonho. Aí. Ainda tá meio medonho, mas vamos lá. Vocês podem... eu não vou saber dizer no Windows como é, mas aqui Option Shift para baixo eu duplico uma linha. Deve ser Ctrl Shift para baixo para duplicar no Windows, tá? Eu poderia ter algo aqui assim. Vou colocar uma barrinha aqui. Coloco outra aqui. Vou continuar duplicando esse carinha para cá. E sei lá, poderia ter opções de menu aqui, algo do tipo comprar. Tá? Só para vocês enxergarem uma saída, ver, estoque. Eu vou pegar essa minha primeira linha, vou copiar ela e vou colocar ela aqui embaixo, como se fosse fechando o menu, tá? Vou executar esse carinha e beleza, eu tenho essa mesma saída aqui, tá? Basicamente é isso, saída de dados. Não tem muito mistério aqui. Show! Eu disse para vocês que nós iríamos ver saída de dados, iríamos ver entrada de dados, e é claro que diversas coisas entram nesse meio aqui e vão sendo injetadas porque tudo é novo para vocês. Entrada de dados, e eu disse que vocês veriam variáveis. Tá? Entrada de dados, eu posso dizer para vocês que existem diversas formas de ter entrada de dados. Eu vou mostrar para vocês como que eu posso ter uma entrada de dados por terminal e como é que eu posso ler um arquivo. Tá? Como é que eu uso um arquivo como entrada de dados para processamento? E aí a gente vai iniciar assim. Primeiro, para eu ler dados do terminal aqui, para que eu digite alguma coisa aqui, digite que seja um número e ele seja utilizado pelo meu programa. Isso não é uma coisa nativa no JavaScript. E aí nós precisamos instalar o que a gente chama de biblioteca, que é um programa que alguém desenvolveu, empacotou, digamos assim, e disponibilizou para a comunidade utilizar. E a gente vai se beneficiar do que alguém fez para usar no nosso programa, assim como eu posso criar coisas e disponibilizar para a comunidade utilizar. E aí eu coloco lá num repositório, que a gente chama, e as pessoas podem baixar. E é o que nós vamos fazer. Não me interessa muito que vocês entendam isso aqui agora, tá? Mas a biblioteca que a gente vai usar é a Prompt Sync, que é essa daqui. O NPM é o nosso repositório. Quando nós inicializamos ali, a gente estava inicializando o nosso repositório lá, um NPM. E é aqui que eu busco pacotes que ajudam no meu desenvolvimento de software. E vocês vão se acostumar com isso aqui, sem dúvida. Mas só para vocês verem de onde é que eu vou tirar os comandos que eu vou digitar, tá? Mas ele conta para mim, para tu instalar essa biblioteca Prompt Sync, que é para que eu consiga utilizar o prompt, o terminal da minha máquina, como entrada, eu preciso instalar o Prompt Sync. E aí ele diz assim, para tu instalar, tu vai usar um npm i prompt sync. Beleza, então nós vamos vir aqui e nós vamos fazer npm i prompt sync. Certo? Eu vou dar um enter. E com isso ele está instalando essa biblioteca no meu projeto. Como que eu sei que instalou? Essas bibliotecas elas ficam no nosso arquivo package.json definidas. E aí se nós entrarmos aqui, vocês podem ver que tem uma área escrita dependências, que ele está documentando as dependências que nós instalamos.
Depois, com o tempo, a gente vai explorar isso aqui mais, mas só para vocês saberem que aqui que fica definido isso, tá? Vocês não vão mexer nisso. Show! Com a biblioteca instalada, a gente pode até ver aqui o que ela nos sugere para que eu possa, de fato, utilizar ela, e ela me dá exemplos ainda, tá? E aí ele diz assim, ó, para tu utilizar, tu precisa deste comando. Então eu vou copiar esse comando aqui e eu vou colar no nosso programa, tá? E quando eu faço var prompt, eu não vou chamar de var, tá? Eu vou trocar essa variável aqui. O var é um tipo de variável. E aí a gente não vai ter como não falar de variáveis. E aí, por definição, o que são variáveis? Variáveis são objetos que guardam estados, valores, para que eu possa reutilizar em outros lugares. Vai fazer mais sentido conforme a gente for trabalhando com elas, tá? Eu tenho basicamente no JavaScript 3 tipos de variáveis. São elas var, let e const. Por hora, para nós termos um padrão e não nos preocuparmos com as diferenças, vamos usar nas variáveis sempre let. Depois eu vou explicar para vocês as diferenças e quando é que a gente deve usar uma coisa ou outra, tá? Mas por enquanto é isso. Eu vou declarar let prompt require prompt sync. Aqui o que eu estou fazendo é carregar para utilizar aquela dependência que nós instalamos, tá? Não se preocupem muito, isso vai fazer mais sentido também daqui a pouco. Mas eu vou deixar comentado aqui ou melhor, importações do projeto. É o que nós temos aqui. Tá? Vocês não vão mexer nessas coisas aqui. Eu vou deixar ela quietinha. E aí, o que nós queremos? Nós queremos fazer a entrada de dados. Aqui nós fizemos uma saída qualquer. E o que eu tinha dito para vocês na aula anterior é que eu tenho normalmente entrada, eu tenho um processamento e eu tenho uma saída. Tá? Vamos desenvolver um programa que a gente consiga exercitar essas coisas. O que eu quero fazer agora é a entrada de dados. Eu vou até apagar essa minha antiga saída aqui que nós usamos. E para a gente ter um propósito, vamos fazer assim, ó. O nosso exercício vai ser ler 2 números e apresentar a soma. Que é mais ou menos a ideia daquele exercício do URI que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Vamos fazer assim, vou definir o que é a minha entrada. E eu tenho que pensar, ler 2 números. Toda vez que eu falar em ler 2 números, eu estou dizendo que eu tenho que ler da minha entrada 2 valores. Então eu tenho 2 entradas. E aí eu preciso definir elas. Como que eu leio os números? Da seguinte forma. Este nome aqui é o nome que eu vou utilizar para fazer as leituras. Posso chamar assim, se ficar mais fácil para vocês, a gente pode chamar de teclado. Tá? E aí eu posso dizer assim, teclado, abro parêntese, e dentro do teclado eu vou definir, ou melhor, eu posso definir uma mensagem para aparecer na tela para o meu usuário saber o que ele tem que digitar. Eu posso fazer isso ou eu posso simplesmente deixar em branco. Se eu deixar assim o meu programa, vamos executar e vocês vão observar o comportamento, tá? Eu vou teclando para cima até encontrar o node programa.js para eu não ter que digitar de novo, como um bom preguiçoso. Quando eu executei agora, o meu programa ele não parou. Se vocês observarem, não teve um encerramento
como da outra vez. Ele está parado esperando, ele está parado exatamente nesta linha, esperando que eu digite alguma coisa para ele. E aí eu vou digitar aqui um número, 2. Eu teclo Enter e aí sim ele encerra. Então, o meu programa ele é sequencial, ele executou a linha 2, definiu o meu teclado, chegou na linha 5 e ele ficou esperando eu digitar alguma coisa porque eu chamei o meu teclado. Basicamente foi isso. Só que ele ficou sem informação nenhuma porque eu não sinalizei, não coloquei uma mensagem que indicasse o que o usuário deveria fazer. E aí eu posso colocar essa mensagem com o console log, que eu poderia dizer assim, vou abrir as minhas aspas simples, poderia colocar algo do tipo digite o primeiro valor. Vou salvar e vou reexecutar. Olha só que legal. Agora nós temos uma mensagem dizendo digite o primeiro valor. E aí eu vou só dizer assim, bom, o primeiro valor é 4. Eu teclo Enter, meu programa acaba. Perfeito? Se eu quiser ler 2 valores, eu vou, de novo, chamar o meu teclado. Assim eu estou lendo 2 valores. Eu vou reexecutar, programa JS, primeiro valor, segundo valor. Certo? Eu tenho agora, de certa forma, definida uma entrada de dados. Detalhes aqui, gente. Observem. Como é que eu faço para imprimir? Não estou nem fazendo o cálculo ainda, tá? Eu consegui ler 2 valores. Como é que eu faço para imprimir o primeiro valor? Eu quero dizer assim, vou colocar em comentário. Você digitou o valor e aí eu quero saber qual é esse valor aqui para que eu faça uma mensagem dizendo isso. Se eu criar um console log aqui, eu posso escrever a mensagem muito bem até aqui, onde eu vou no você digitou o valor. E aí qual é o valor? Eu não sei que valor ele digitou. Como é que eu faço para pegar o valor que foi digitado aqui? Eu posso fazer o seguinte. E aí entra a jogada, de novo, das variáveis. Nós criamos uma variável aqui por obrigação, né, que para usar o prompt nós precisávamos. E agora a gente passa a necessitar de uma variável para armazenar o que o usuário digitou. Quando o usuário digita alguma coisa aqui, ele me entrega um texto. Independente do que o usuário digitar, o que vai chegar aqui é um texto. E aí eu vou declarar uma variável, vou botar assim, ó, let valor 1. Certo? Ou melhor, pode ser, valor 1. Let valor 1 recebe, isso aqui é o sinal de atribuição, que eu não tinha comentado aqui ainda, mas isso aqui é o sinal de atribuição, e eu estou dizendo assim, valor 1 recebe o que for digitado no teclado. Posso fazer o mesmo para o segundo valor e dizer let valor 2 recebe o que for digitado no teclado. Certo? E aí eu posso dizer assim, você digitou o valor, como é que eu faço para pegar o que foi digitado aqui? Como a gente já comentou, isso aqui é é uma variável e armazena um valor. Qual valor? O que foi digitado aqui. Então quer dizer que em valor 1, se eu digitar 5, vai ter 5.
Se eu digitar 10, vai ter 10. Se eu digitar 30, vai ter 30. Para eu pegar aqui, talvez a primeira ideia seja digitar aqui valor 1. Você digitou o valor 1. Vou salvar isso aqui e vou executar para vocês verem. E eu vou colocar aqui um primeiro valor, 3. Um segundo valor, 2. E aí ele vai apresentar para mim a mensagem: você digitou o valor 1. Não faz sentido, não é o que nós queríamos. Como que eu faço para pegar o conteúdo desta variável? Eu preciso tirar ela de dentro dessas aspas. Então vou deixar dentro das aspas somente você digitou o valor. Isso é texto, tá? Eu quero pegar o que está dentro deste carinha aqui. E aí o que está dentro dele eu preciso colocar fora das aspas. E eu posso fazer assim. Console.log. E aí, se eu colocar dentro das aspas, vocês já viram que sai o texto, então eu vou colocar fora das aspas. Você digitou o valor, e aí quando eu quero pegar conteúdo, eu não deixo dentro das aspas. Valor 1. E se eu reexecutar este cara, eu tenho 2, 3. Quando eu executo, você digitou o valor 2. Peguei o conteúdo. Se eu digitar outro número qualquer, ele vai apresentar o outro número qualquer. Você digitou 9. Então ele está atualizando, ele está com um valor variável, de acordo com o que foi digitado pelo usuário. Posso colocar no mesmo console.log? Posso. E aí eu vou fazer assim, ó. Mais, posso colocar um mais aqui, ou uma vírgula, pode ser uma vírgula, e depois da vírgula eu vou digitar valor 1. E aí eu não preciso desta linha aqui. Só vou dizer assim, você digitou o valor, vírgula, valor 1, e eu vou reexecutar. Agora eu tenho tudo na mesma linha. Você digitou o valor 33. Perfeito? São duas formas da gente fazer isso. Ainda posso fazer isso de outra forma, que é a mais moderna, que é usando a interpolação, que aí, em vez de usar a aspa simples, eu uso a crase. E aí eu posso dizer assim, você digitou o valor, e aí eu vou abrir, vou botar um cifrão aqui, abrir e fechar chaves, e eu digito aqui dentro o que eu quero imprimir. Do que eu quero pegar conteúdo? Do valor 1. Essa daqui é normalmente a forma mais adequada de se fazer e de montar uma saída mais fluida e sem ficar intercalando vírgula, sem aspas. Então eu uso o cifrão e coloco entre chaves dentro dele do que eu quero pegar conteúdo. E aí eu vou reexecutar aqui para vocês observarem. Vocês vão ver que eu tenho as duas saídas idênticas, só com formatos diferentes. Esse aqui é o que vocês devem utilizar como uma melhor prática de codificação. Bueno, vimos um pouco de entrada de dados, um pouco de saída de dados. Precisamos ver como processar esses dados. Isso ainda não vimos. O que eu tinha proposto aqui era fazermos a leitura de dois números e somar eles. Os dois números já estão lidos, a soma deles a gente ainda não fez. Mas então eu vou comentar esse código para que ele não seja executado, tá? Então coloquei aspas, barras neles para que eles não sejam interpretados. E nós vamos trabalhar na ideia do
processamento. O que é o processamento? Eu quero pegar valor 1, valor 2 e somar. Eu posso, e normalmente eu devo, somar e guardar numa variável. Então eu vou fazer assim, ó, o que eu quero? Eu quero valor 1 mais valor 2, certo? Vou botar meu ponto e vírgula aqui no final. Só que aí, do jeito que está, ele está somando e está jogando no espaço. Ele soma e não guarda em lugar nenhum. Como é que eu guardo? Colocando um let, e eu vou dar um nome para a variável, e aí aqui acho que vale a pena abrir um parêntese, que é muito importante que vocês usem nomes de variáveis que sejam apropriados e façam sentido. Não botar x, y, z, kkkk, não faz sentido nenhum. Então coloquem coisas que vocês olhando vão saber o que a variável faz. O que faz a variável soma? Provavelmente ela está guardando a soma de algum valor. Então fica autodocumentado, que é como a gente chama. Então vamos lá. Let soma recebe valor 1 mais valor 2. As operações aqui, elas são as mesmas que vocês conhecem. Operações, os símbolos é o mesmo mais, menos, a divisão, a barra, e a multiplicação, o asterisco. As operações básicas, tá? Estou fazendo valor 1 mais valor 2. Então, isso aqui foi o meu processamento simplificado, né? Um mini processamento. A saída seria o quê? Eu elaborar uma mensagem que apresenta o resultado da soma. Eu posso dizer assim, resultado, e aí eu posso usar assim, ou, como eu mostrei para vocês, crase, resultado, 2 pontos, cifrão, abre e fecha chaves, resultado de quem? Posso dar um Ctrl espaço e ele me dá algumas opções. Pode me ajudar. O que eu quero? Soma. Com isso, vou mostrar para vocês o resultado da execução desse nosso programa. E aí vocês vão ver que tem uma pegadinha. Primeiro valor, 3. Segundo valor, 5. Resultado, 35. O que acontece aqui? Quando eu leio um valor do teclado, que é o que nós fizemos aqui, o nosso JavaScript ele não sabe que esse valor é um número. Para ele é tudo texto. Quando eu digo soma valor 1 com valor 2, o que ele fez? Ele pegou aqui o valor 1 é 3, o valor 2 é 5. Mas isso é texto, então eu só vou juntar esses caras. Vou concatenar, que é como a gente chama aqui, unir. Vou juntar o 3 com 5, beleza, 35. Parabéns, é isso. Se fosse um texto, talvez fizesse sentido, tipo nome e sobrenome. Quando eu imprimir os dois juntos, sair o nome e o sobrenome juntos. Beleza, mas não é o nosso caso aqui. E aí como é que a gente consegue superar esse percalço aqui? Nós podemos fazer uma conversão. Eu posso sinalizar, e olha aqui, ó, quando eu coloco o mouse em cima, ó, o editor me diz, ó, valor 1, ele foi assumido como um string. Um string é um texto. Então não é um número. Então não dá para fazer soma de texto. E eu preciso dizer que ele é um número, para que o JavaScript entenda. E aí, a gente tem praticamente textos, né, que são os strings, que a gente está vendo ali. Eu tenho números, e aí eles podem ser inteiros ou
floats, números com vírgula. Então ele é inteiro ou ele é um número flutuante. E eu tenho os booleans, os números booleanos, que são true ou falso, verdadeiro ou falso. São esses valores 0 ou 1, certo? Normalmente são esses tipos de dados que a gente vai trabalhar por enquanto. Como é que eu faço para converter um texto em um número? Eu posso sinalizar da seguinte forma. Posso fazer assim, ó, parse, olha só, e ele já me diz aqui, ó, me dá duas sugestões, ó, um parse float para converter alguma coisa que é texto para um número com vírgula, e ele me dá um parse int que é para converter um texto em um número inteiro. Basicamente, as duas coisas são numbers, são números. O que eu quero fazer? Os meus valores aqui a serem somados, é independente, pode ser float ou pode ser inteiro. Vamos considerar eles números flutuantes, números ou possibilidade de números flutuantes. Eu faria assim, ó, parse float, e aí isso aqui eu colocaria, ó, entre parêntese, e ele diz assim, ó, o que eu coloco dentro do parêntese? Uma string. E aí ele mostra depois dos dois pontos o que ele vai me entregar. Então eu entrego para ele uma string, um texto, e ele me entrega isso no formato de um número. Então eu posso dizer assim, parse float, valor 1. Certo? Posso fazer assim. Faz sentido? Espero que sim. E aí, bom, eu poderia botar isso aqui numa variável, ou eu poderia botar isso aqui... Vou botar numa variável. Porque eu acho que, por enquanto, vai fazer mais sentido. Vou chamar de V1, tá? E eu vou dizer assim, ó, V1 recebe o valor 1 transformado em um number. Observem aqui, ó, que ele já converteu o V1 para number agora. Ó. Ele já entendeu que como eu estou usando um parse float aqui, que o V1 é um número, ao contrário do valor 2, que é um string, é um texto. Certo? Vou fazer a mesma coisa para o valor 2, vou duplicar esse cara aqui e vou converter. E aí eu vou dizer que a soma, ela não é mais o resultado de valor 1 mais valor 2. Ela é o resultado de V1 com V2. Vou salvar e vou de novo tentar executar. Digite um valor 3, digite um valor. Aqui eu estou só com uma mensagem, né? Nem tinha percebido. Posso pegar esta mensagem, vou botar, ó, observem de novo, gente. Nosso programa é sequencial. Ele executa linha a linha de cima para baixo, por enquanto. E então ele apresentou essa mensagem, ele aguardou o usuário digitar alguma coisa, e agora, depois que o usuário digitou, eu quero que ele apresente outra mensagem. E eu vou botar aqui, digite o segundo valor. Apresentou a mensagem, leu um número, depois apresentou outra mensagem, depois leu outro número, depois converteu, depois somou, depois apresentou. Sequencial, de cima para baixo, tá? Vou salvar este cara aqui e vou, de novo, executar. Digite o primeiro valor. O primeiro valor é 3. Segundo, 5. Resultado, 8. Espero que tenha feito sentido. Já temos algumas linhas de código. Estamos apresentando dados, estamos processando dados, estamos apresentando o resultado, apresentando uma saída. Podemos mudar alguma coisa aqui? Podemos, em partes. Olha só,
Aqui eu fiz com console.log, tá? Mas no teclado eu posso já dentro dele definir a mensagem. Então eu poderia ter deixado essa mensagem aqui dentro deste cara sem precisar desse console.log, tá? Ele me permite que eu entregue já um texto para ele apresentar para o usuário. É uma forma de eu conseguir simplificar isso daqui, tá? Tanto faz. Se vocês pegaram bem a questão do console.log, cara, sigam daquele jeito ali, não tem problema. Só tô mostrando que existe essa possibilidade também. Ó, ele continua funcionando da mesma forma. Ó. Digite o primeiro valor, digite o segundo valor, resultado 3. Certo? Então demos uma encurtada aqui, é sempre legal conseguir reduzir código, assim fica mais compacto. Estamos com duas entradas, processamento e saída. Já vimos um tantinho de coisa aqui. Para quem nunca viu programação, já é um volume razoável de informação. Deixa eu ver se a gente precisa pegar mais algum ponto aqui. Acho que já temos o suficiente para resolver o nosso primeiro exercício lá do URI. O único, porém, é que eu não mostrei como ler arquivos. E aí a gente vai ter que fazer umas adaptações no nosso algoritmo. E eu vou fazer até o seguinte, ó. Eu vou tirar uma cópia dele, vou fazer um copiar e colar nele, e eu vou renomear ele para URI. Vou chamar de 1001, que é o código do problema que a gente vai resolver lá. Mas eu vou mostrar para vocês. Olha só, na aula anterior eu dei um código para vocês entrarem numa sala minha. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar pela minha conta. E aí vocês já vão, se não entraram ainda, vão poder pegar o passo para isso, tá? Esse aqui é o cardzinho que está lá na nossa outra aula, com o invite para vocês acessarem a nossa turma. Eu vou fazer assim, URI Online Judge. Academic. Acessar disciplina. A máquina está cansadinha. ID da disciplina. Vamos ver o que a gente tem aqui. Acho que é mais fácil a gente... Vamos testar. Nunca acessei por isso aqui, na verdade. Vamos lá. woj.app/d6330. Ó, aí ele cai direto aqui e ele só me pergunta a chave. A chave é ATSUUTK. Ó, e com isso eu entro dentro da turma do URI Academic, que eu sou professor lá no URI Academic, né? Então são dois usuários diferentes, na verdade. Eu consigo entrar aqui e ver a lista que eu preparei de exercícios sequenciais. E aí eu vou resolver com vocês o extremamente básico. Vou pegar esse aqui, eu acho que eu vou jogar ele lá para outra tela, onde está o nosso código, que aí a gente vai olhando e avaliando, tá? Fazer o seguinte, ó, vamos lá, vamos diminuir essa tela aqui. Eu vou fechar isso aqui e vou fechar o nosso TXT por enquanto também. Se a gente precisar, a gente abre de novo para anotar mais alguma coisa. Mas vamos lá, vamos ler o enunciado. Ele diz assim: os exercícios do URI, eles todos contam uma historinha. E aí, leia dois valores inteiros e armazene-os nas variáveis A e B. Efetue a soma de A e B, atribuindo o seu resultado na variável x. Imprima x conforme exemplo apresentado abaixo. E ele nos dá esses exemplos. Normalmente a gente não precisa
ler o enunciado com tanto cuidado. Eu, pessoalmente, já vou direto, dou uma passada de olho, olho entrada e saída e tento identificar o que o programa faz de acordo com os exemplos de entrada e saída que ele nos mostra. Então, o que eu faria aqui? Olharia, bom, 10 e 9. Saída, x é igual a 19. Parece uma soma. Mas aí eu vou olhar o segundo case. Menos 10 e 4. Resultado, menos 6. Cara, é uma soma, né? Menos 10 com mais 4, menos 6. 15 com menos 7, somados 8. Então sim, é uma soma. Importante aqui no URI, o cuidado ao detalhe. O x é maiúsculo, tem um espaço, tem um igual, tem um espaço e depois tem o resultado. O nosso algoritmo, por essência, ele faz exatamente o que está nos pedindo esse exercício aqui. Só que ele não está apresentando no formato correto. E ele diz aqui, a gente tem que seguir, ó, e ele diz aqui, ó, imprima a mensagem x espaço igual x e o resultado. Se eu mudar qualquer coisa, ele vai dizer que o meu algoritmo está errado. Ele vai comparar arquivos e vai dizer que a saída que o meu programa gera não é igual à saída que ele tem lá no registro para comparar. Então é bem importante que se tome bastante cuidado nas expectativas do algoritmo. Exemplo de entrada, 10 e 9. Então não tem digite o primeiro valor, digite o segundo valor. Não é isso que ele espera só os números. Então eu não vou poder trabalhar com esses textos, certo? E tem um grande detalhe aqui no URI, que ele não lê teclado, né? Ele precisa executar um algoritmo de forma automatizada. E aí vocês vão fazer o seguinte, ó, para vocês verem da onde é que eu vou tirar. Eu vou vir aqui atrás de uma ajuda, e talvez seja no fórum, ou nos problemas, talvez, não, fórum. Acho que é no fórum. Faço um tour, meus tópicos, acho que é no FAQ, não me lembro. Vamos ver se tem aqui. Aqui, ó, exemplos. Aqui ele nos mostra um exemplo de submissão nas mais diversas tecnologias. Mas também, estou me lembrando agora, aqui no próprio exercício, a gente já pode pegar uma inspiração, ó, 1001. Quando eu entro nele aqui, ele me mostra uma parte de código e ele diz assim, ó, var input required fs read file. Isso aqui eu preciso para submeter o meu algoritmo. Então eu vou fazer assim, eu vou copiar esse código aqui e eu vou trocar o meu prompt sync por ele, tá? O que isso aqui vai fazer, gente? Espero que vocês entendam. Talvez eu esteja bombardeando vocês demais. Vou voltar com o meu arquivo de registros e vou voltar a dividir a tela. Tá? Eu tenho o meu input, que eu troquei. Ele dá um required no FS, que é o File System, porque eu não consigo entregar para o URI nada que utilize alguma biblioteca externa, porque ele vai desconhecer essa biblioteca, ele vai rodar tudo nativo para tentar rodar o nosso programa. Então por isso eu tenho que usar o File System aqui, que isso aqui é nativo, tá? E ele me dá assim, var,
que a gente viu lá que a gente ia usar let, então vou mudar isso aqui tudo para let, para manter o nosso padrão. Input, que é a entrada. Recebe, read file sync, /dev, /std in, o TF8. O TF8 é o formato do arquivo, a codificação dele. Não nos interessa por hora mexer com ela, mas esse primeiro carinha aqui, que está /dev, /std in, é referente a o que eu quero ler. E aí eu posso criar um arquivo aqui, ó, vou clicar com direito, vou criar um novo arquivo, e eu vou chamar esse arquivo aqui de entrada.txt. Agora, em vez de eu ler a entrada do teclado, eu vou ler ela de dentro de um arquivo txt. E aí eu posso ter quantas entradas eu quiser, cada entrada vai ser representada por uma linha. Aqui nós tínhamos a leitura de 2 números. Como é que eu faço para ler esses números? Eu vou dizer assim, qual é o primeiro número? 4. Qual é o segundo? 3, por exemplo. Como é que eu vou fazer para ler eles desse arquivo? Em vez de /dev, /stdin, eu vou dizer que aqui dentro fica o entrada.txt. Eu vou dar o nome do arquivo que tem que ser lido. O nome do arquivo que tem que ser lido é este aqui, entrada.txt. Feito isso, eu estou pronto para avançar. Depois aqui, observem que ele faz assim, ó, lines, let, lines ou linhas, e aqui ele nos remete exatamente a essa ideia, ó. Eu tinha uma entrada, que era o meu arquivo, e aí eu peguei essa minha entrada, isso aqui é um comando que eu posso executar em uma string, que ele separa uma string, tá? Não vamos entrar em muitos detalhes. O /n é um caractere que representa uma quebra de linha. E aí ele disse assim, ó, separa para mim deste arquivo que tu tens de input, ele a partir da quebra de linha. Então ele está dizendo assim, essas separações, ele está basicamente pegando este arquivo e fazendo assim, eu tenho 4 e 3 ali, né? Ele está guardando num lugar o 4 e em outro lugar lá o 3. É isso que ele está fazendo. Ele está colocando no que a gente chama de um array, mas a gente não vai falar disso, tá? Ele está organizando assim. Tenho 2 números. Um está aqui, os 2 estão aqui, em lines. Como é que eu faço para pegar eles de lines? Aí, se liguem. Em vez de ter esse valor 1 sendo lido do teclado, ele vai ser pego de lines. E eu vou fazer lines ponto. E para eu deslocar nos resultados, eu vou usar a palavra shift. Lines.shift, abre e fecha parênteses. Ele está fazendo o quê? Dizendo assim, ó, pega o próximo. Pega o próximo. Para eu pegar o segundo valor, eu vou dizer lines.shift. Ou seja, troca, pega o próximo. E ele está caminhando aqui dentro. Se eu tivesse mais, eu ia continuar dando ponto shift, ponto shift, ponto shift. Aqui eu peguei o primeiro, aqui eu peguei o segundo. Na ordem. Sempre na ordem, nosso algoritmo sequencial. Então, peguei o primeiro, peguei o segundo, já está guardado aqui. Segue em string, então continuei fazendo a conversão. No nosso exercício, cadê ele? Está escondidinho aqui. No nosso exercício, deixa eu diminuir para cá. O que ele tem? Ó? Ele mostra as entradas como sendo números inteiros, não ponto flutuante. Então, para evitar qualquer tipo de problema, eu vou dizer que em vez de parse float, eu vou fazer um parse int.
porque vou garantir que esse número seja um número inteiro, não flutuante. Está convertido, está aqui no V1, está aqui no V2 o outro, a soma está guardada aqui. Do jeito que está, se eu executar, o que vai acontecer? Executei o programa, digitei um valor, 44, digitei mais um valor, 10, teclei Enter, resultado 54. Tá certo o meu programa? O erro comum, extremamente comum, é a gente acreditar que sim, não, beleza, tá pronto, vou enviar. Eu vou mostrar para vocês, vou fazer a submissão errada aqui. E aí, peço que vocês atentem bastante ao como submeter. Eu não posso copiar todo o meu arquivo. Essas duas primeiras linhas eu nunca vou copiar, porque senão eu vou alterar a forma dele ler. E eu não quero alterar. Ele tem que continuar lendo dessa mesma forma. Então essas duas linhas eu mantenho. As outras eu vou copiar. Vou vir aqui, vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui e eu vou selecionar. Bom, primeiro, talvez a linguagem padrão de vocês não seja JavaScript. Então vocês vão ter que selecionar aqui JavaScript com Node.js. Lá no perfil de vocês conseguem alterar para a linguagem padrão passar a ser JavaScript, para vocês não terem que ficar trocando todas as vezes. Então recomendo que vocês façam. Daí, quando vocês carregarem como JavaScript, ele vai ficar assim, igual o meu. Eu vou tirar esses comentários aqui e vou colar o meu código, certo? Nós vimos ali, aparentemente, o resultado está certo. Até se eu experimentar o nosso algoritmo com as mesmas entradas, na real aqui chupei uma bala, né? Eu rodei o programa e eu deveria ter rodado o URI 1001.js. Eu executo, ele me deu o resultado 7. Por quê? Porque ele leu do nosso arquivo. Se eu quiser testar uma entrada diferente, que pode ser a entrada do exemplo aqui, que é o natural da gente fazer, testar com esses exemplos e ver se a saída dá igual, vou botar assim 10 e 9. 10 e 9. Vou executar de novo, resultado 19. Então ele já leu o nosso arquivo e já fez a operação. Massa, né? A gente já está conseguindo ler um arquivo para dentro do nosso programa. E a gente está fazendo algo simples de operação. Nós poderíamos fazer muitas coisas com leitura de arquivo. Bueno, então parece fazer sentido. Eu vou submeter este carinha. Nós já pegamos daqui. Já disse para vocês que a gente não pode copiar tudo, então copio daqui. Está colado aqui. Vou submeter. Cuidem. Quando eu envio isso aqui, que aparentemente parecia estar dando o resultado certo, eu vou enviar. Ele diz, código recebido, eu posso vir aqui em submissões e olhar e dizer, opa, wrong answer. 65%. Eu digo, pô, mas como assim? Esse jogador é horroroso. Meu código está certo, está tudo certo, já testei, está dando tudo certinho. Cara, o jogador não falha, quem falha somos nós. E aí, qual é o rolo? O jeito da mensagem. A mensagem é x espaço igual espaço a 19. Eu tenho que fazer exatamente igual. E eu vou botar aqui x espaço igual, se eu deixar dois pontos vai dar pau, espaço, o resultado, 19. Vou salvar de novo, vou reexecutar o meu arquivo, x igual a 19. Parece que está no mesmo modelo. Eu vou de novo copiar o meu código, vou fazer uma segunda tentativa, vou colocar aqui a minha solução, vou teclar Enter, ou melhor, em enviar, vou de novo olhar a minha submissão e está feito carreto, nosso algoritmo foi aceito. Posso olhar o código que foi aceito, posso entrar lá no Academic, se ficou configurado direitinho, ele já vai aparecer como um problema
resolvido. Talvez as datas aqui, talvez não tenha computado também. Tem que dar uma olhadinha como é que tá, mas se for erro de configuração eu configuro. Mas esse aqui a gente já matou. Aí tem diversos outros. E a ordem, ela não é uma ordem crescente de dificuldade. Pode ser que o segundo seja muito mais difícil do que o terceiro, e o terceiro ele é muito parecido com o primeiro, que eu lembro, ó. Então talvez seja o desafio para vocês, como primeiro passo, resolvam o 1003. Ele é praticamente igual ao 1001, com algumas adaptações, mas vai dar para vocês exercitarem a submissão de uma solução e ver se vocês já estão prontos para pegar outros desafios. Acho que esse vídeo ficou longo pra cacete, não era essa a ideia, achei que o papo seria mais curto, mas acho que era importante bater um papo na manha e tentarmos discutir no máximo possível de detalhes do que fosse necessário para ver se abre já os caminhos para vocês conseguirem desenvolver algumas coisinhas aí dentro do julgador. Beleza, gente? Nas próximas aulas nós vamos continuar exercitando isso e usando essas coisas, e daqui a pouco isso vai estar já no automático aí na cabeça de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, por favor, deixem uma curtida, se inscrevam se não são inscritos, e um abraço, até o próximo.